E aqui no estúdio do ACN está o secretário da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal, Gladstone Silva. Seja muito bem-vindo ao A Crítica Notícia. Bom, a gente já quer começar falando da situação aqui na capital, né? Atingimos hoje essa vazante histórica. Só aqui na nossa cidade são mais ou menos aí 63 comunidades afetadas pela seca. A Defesa Civil Municipal tem conseguido chegar nesses locais, secretário? Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, Dante. Boa noite, senhoras e senhores. A Defesa Civil tem conseguido, sim, chegar nessas comunidades. A dificuldade é imensa, né? A gente vê o sofrimento dessas famílias, né? Dessas comunidades rurais ribeirinhas que só têm acesso por água. E a Defesa Civil tem sim, já fez 3 idas até as comunidades, né? Como dito, com muita dificuldade para conhecer de perto essa estiagem severa que está assolando a cidade de Manaus, para produzir documentos, produzir fotos, para justamente viabilizar a vinda de recursos federais para dar aporte aos recursos que estão sendo utilizados pela Prefeitura Municipal de Manaus. Secretário, a gente está vendo hoje, a gente chega no momento de uma vazante recorde, né? E há uma perspectiva aí da gente ter pelo menos ali mais 10 a 15 dias do rio descendo mais. Há alguma preocupação específica do que pode piorar ainda no sentido do isolamento nesses 15 dias por parte do Poder Municipal e há alguma estratégia sendo utilizada para tentar minimizar aí esses possíveis danos? Sim, Dante, olha só. A verdade é que o rio chegou no limite extremo e hoje, se o rio desce mais de 10 centímetros, 20 centímetros, ele já basicamente já não vai causar tanto transtorno porque a situação crítica... Ele já fez todo o estrago que já ele poderia fez fazer. todo o estrago que era possível fazer, né? A gente teve recentemente nessas áreas assim, e locais que a gente andava 200 metros para chegar na comunidade, hoje em alguns locais são 2, 10, 12 quilômetros caminhando. São locais assim extremamente difícil de se chegar. Então assim, é complicado para a gente o rio caindo mais, é complicado, mas hoje em dia não há mais que se falar de um cenário pior, não. Nós já estamos vivendo um cenário crítico, uma calamidade dentro da cidade por conta dessa estiagem severa que assolou a cidade, né? E que a gente já vinha acompanhando já de algum tempo, desde quando o rio começou a encher extremamente ali no mês de março, já vinha sendo feitos estudos de que talvez nós tivéssemos uma estiagem muito grande, mas naquela época a gente não conseguia imaginar que nós iríamos chegar numa estiagem histórica como está acontecendo hoje. Pois é, impressionante a gente ter essa imagem, né? Quando a gente olha e vê o Rio Negro de cima, uma grande faixa de areia, uma tragédia realmente que acaba atraindo todos os olhares do mundo para essa região. E a gente quer saber da Defesa Civil o que é que está sendo feito nesse momento para fazer com que o escoamento de produção, as coisas que têm que chegar até aqui e sair também de Manaus para outros estados e até outros países, o que é que vai ser feito para fazer com que haja uma facilitação? O que é que já está sendo feito na prática para evitar que o prejuízo seja maior? Em relação a essas comunidades rurais ribeirinhas, que é isso que causa o maior impacto, né, para a Defesa Civil de Manaus, infelizmente, grande parte de sua produção foi perdida, né? Então, Muita assim, coisa. Não existe mais área de várzea, não existe mais Tudo lago, secou. não, tudo secou. Então, assim, eles não têm de onde tirar pesca, eles não têm de onde tirar a mandioca para fazer farinha. Então, é uma situação crítica nesse ponto. Então, a Prefeitura de Manaus, ela trouxe uma primeira onda
de ajuda humanitária. Nós já distribuímos mais de 5.300 cestas básicas, mais de 6 famílias já foram atendidas pela Prefeitura Municipal, muito além dessas comunidades que nós chamamos de comunidades isoladas, que só têm acesso por água. A Prefeitura de Manaus também tem chegado àquelas comunidades que o acesso por terra é precário, né? Então, assim, a primeira onda nós fizemos 60 mil, mais de 60 mil litros de água já foram distribuídos para essas comunidades. E a gente está esperando agora um aporte federal para que a gente possa levar uma segunda onda de ajuda humanitária, porque essa população ribeirinha precisa. Então, a gente precisa mobilizar, né, a nossa sociedade, a sociedade manauara, essa sociedade baré. A gente precisa mobilizá-las para que a gente consiga mais recursos, porque a gente tem uma previsão aí de até meados de novembro, ou até final de novembro ainda, a gente não ter alcançado aquele nível de 16 metros que inicia para a gente o período crítico, e é quando a gente espera que saia desse período crítico que nós estamos vivendo, né, dentro da cidade de Manaus. Até porque essa água potável, esses alimentos, eles acabam em algum momento, né? Para quando a previsão dessa nova remessa, secretário, ou não tem aí? Nós estamos esperando aí, nós já estamos com o processo todo produzido, todo feito, inserido dentro dos sistemas federais para solicitação de recursos, e está em análise. Ainda hoje eu mantive contato com o secretário nacional da Defesa Civil, com o Volney Wolff, e eles disseram para a gente que eles estão em fase final de análise para liberar esses recursos. Em relação à água potável, nós temos 30 comunidades que ou não tem poço artesiano, ou o poço artesiano é baixo e não tem mais água. Então, a Prefeitura de Manaus já vem trabalhando para fazer o aprofundamento ou fazer esses poços artesianos nessas comunidades que a situação é muito mais crítica do que as outras, em razão da falta dessa água potável. Essa foi uma das primeiras medidas, inclusive, anunciadas pelo prefeito Davi Almeida. Acho que coisa de um mês e meio atrás, mais ou menos, ele falou sobre isso, e a gente talvez naquele momento não tivesse dimensão de onde a gente poderia chegar, né? Sim. Tem essa promessa desse recurso para chegar aqui a Manaus. Já tem uma ideia desse montante, de quanto é esse valor que vem e mais em que esse recurso específico deve ser empregado? Qual vai ser a prioridade da Defesa Civil aqui do município de Manaus? Nós trabalhamos com alguns valores, né? Assim, que não é interessante passar para a população, tendo em vista de que, de repente, o governo federal não libera as verbas que a gente está esperando, mas a gente espera a verba para trabalhar com poço artesiano, aprofundamento de poço artesiano, para aquisição de cesta básica, aquisição de combustível. Várias comunidades só têm energia em razão do grupo gerador. Mas não tem como chegar combustível lá. A dificuldade é muito grande hoje para esse combustível chegar, o óleo diesel chegar nessas comunidades. Então, a gente está fazendo todo um projeto, já está realizado, está inserido dentro do sistema, e a gente aguarda agora uma posição do governo federal no sentido de que se vai liberar essa verba para a gente fazer todas aquelas ações que foram previstas, ou parte das ações. O importante é que nós precisamos cuidar da nossa gente, nós precisamos cuidar do nosso povo ribeirinho que está isolado, carecendo de grande ajuda nossa, né, do poder público e da população em geral. Agora, secretário, a gente está falando desse momento, claro, e ele traz alerta, ele tem toda essa preocupação que o senhor acabou de relatar, mas a gente passou também lá no comecinho do ano todos aqueles transtornos com o período da chuva, né, que a gente sabe que é algo que causa transtornos a diversas comunidades também aqui em Manaus. Pegando esse combo desse ano, né, juntando uma chuva que aí causou calamidade em muitos locais aqui em Manaus, chegando nesse momento agora de seca, o que dá para projetar? Porque a gente está num momento de discussão de orçamento municipal, a gente está num momento de discussão sobre destinação de emendas parlamentares para o próximo ano. O que dá para se planejar para tentar evitar que, quando passe esse extremo climático, caso a gente tenha outro extremo climático no começo do próximo ano, os efeitos sejam menos assim danosos para a população? Muito bom, Dante. Olha só, a gente de fato
vive essa dualidade. Extremos, Ou uma hora a gente está com a cidade alagada, né, em razão dessas cheias também imensas que acontecem em intervalos cada vez menores, ou a gente está com uma vazante como está acontecendo. A realidade da ocupação do solo de Manaus é uma ocupação, em grande parte, para a zona leste, para a zona norte, de invasões, né? E muitas das invasões, elas entraram em áreas de risco. Nós temos em Manaus mapeadas 1.600 áreas de risco, que são cruciais, né, para causar desastre quando ocorrem chuvas, né, grandes chuvas em Manaus. A Prefeitura de Manaus está com um projeto muito bom, depende de orçamento, né? Mas ela está com um projeto muito bom de criar conjuntos habitacionais, dando prioridade para retirar das grandes áreas de risco as famílias e alocarem nesses conjuntos habitacionais. E eu penso que é um projeto que pode ser estendido também para essas comunidades que ficam nessas áreas, que ficam isoladas quando ocorre uma seca desse tamanho. Né? Pelo menos temporariamente. Né? Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.